Mas o ser humano transfere o seu direito, a sua autoridade aos demônios. Cada vez que você peca, cada vez que você vai contra as leis do Altíssimo, você perde a sua autoridade e ela é transferida para um espírito no reino do espírito. E se você não anda em autoridade e não usa sua autoridade, alguém vai usurpar ela e vai usar contra você no seu lugar. Efésios 6:10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Fortalecei-vos. Amém? Fala, eu preciso me fortalecer no Senhor. Fala, se fortalecer no Senhor é a capacidade de se revestir, interagir, me esforçar, me sacrificar. Fala, me sacrificar pela palavra, pelo Espírito Santo, pela unção, pela revelação. Fala, pela oração. Fala, pelo jejum. Fala, se fortalecer no Senhor é entrar no que Ele é. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu forte poder. Na força do seu poder. Na energias do seu duminis. Ok? Avança. Está liberado, pode descer. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podereis ficar firme contra as ciladas do diabo. As estratagemas, estratégias de Satanás. Vamos lá, avança. Porquanto a nossa luta não é contra a carne, nem contra os seres humanos, mas sim contra os principados e potestades. Deixa eu explicar uma coisa aqui. A nossa luta não é contra... Tá. Ok, obrigado, Espírito Santo. Mas sim contra principado, potestade, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok, tá aqui. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Quatro categorias aqui. Por que Paulo está colocando isso aqui? Que a nossa luta não é contra outros seres humanos, mas sim contra essa classificação do reino das trevas. Coloca aqui para baixo para mim. Fala, por quê? Vou explicar por quê. O Espírito Santo está falando, está me dando aqui. A nossa luta não é contra? Carne. Não é contra os seres humanos. Por que Paulo está falando com ele? Para pensar. Era tão intensa a batalha que o governo, a perseguição, através do ser humano fazia, que Paulo tem que falar um nível. Olha, os homens estão se levantando. Eles nos matam, eles nos perseguem, eles nos açoitam, nos colocam para ser comido por leão, mas a nossa luta não é contra eles. É o que está usando eles. Paulo está falando o quê? O que está usando eles. É isso que nós estamos lutando. É o que está usando o sistema. É o que está por trás de um homem no governo desse país. De homens. Chamado exógias. Homens exógias, que recebem do império das trevas uma imposição de exógias. Vamos fazer uma classificação aqui e vou chamar você para outro revestimento daqui a pouquinho. Amém, amém? Ok. Principados, potestades. A palavra principados, arché, os principados. Arché significa origem, começo, primeiro lugar, governo primário. Arché, a raiz de arché é da raiz da palavra arcebispo, de arquiteto, de arquivo. Sempre carrega a ideia de quem que está no começo, no topo, na origem de algo. Então, a nossa guerra é contra os arquitetos que estão na cabeça de um sistema. Então, arché vem da raiz que é arcebispo, arquiteto.
teto, que dão origem a algo. Aí Paulo coloca o seguinte: potestades, principados junto com potestades ali. Principados e potestades. Ok. O que são os principados? Na cultura grego-romana, Archer era usado para descrever o magistrado principal de uma cidade. Aquele que tinha a primeira e maior autoridade sobre um território. Era o cargo mais alto da administração local. Então, na cultura grego-romana, a palavra archer, os archer, eram aqueles que tinham a primeira e a maior autoridade dentro de um território. Então, são aqueles que chegam primeiro. Amém. Na hierarquia demoníaca, os archers são principados, espíritos de altíssima hierarquia, designados sobre nações, regiões e sistemas. Eles não operam em nível individual, operam em nível macro, governo, sistemas políticos, religião, culturas inteiras. Daniel 10 ilustra perfeitamente um anjo que foi retido por 21 dias pelo príncipe da Pérsia, um archer, sobre aquela região. Ok? Exógias, fala, exógias. As potestades, hierarquia. Exógias são potestades. Espírito de autoridade juridicial, delegada pelos principados. Seus archers são os generais. E as exógias são os seus comandantes da divisão. Cada um com jurisdição sobre um setor específico. Vou te dar um exemplo, presta atenção em mim. Está assimilando, né? Exógias. Exógias, sistema da saúde, educacional, financeiro, famílias, linhagens territoriais, territoriais, boca de fumo, comando vermelho, tráfico, etc. Exógias. Vou te falar um pouquinho sobre exógia aqui. Eu puxei um estudo hoje para vocês. Só que não era para pregar isso aqui, era para me guardar, para me pegar o livro. Aí veio para me pregar agora, tá bom? Exógia. Vou te falar um pouquinho. Autoridade na cultura romana e na igreja primitiva. Vamos falar um pouquinho. Coloca para mim agora o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e assegurou: toda a exógia me foi dada no céu e na terra. Sabe o que significa isso para os romanos? Se os romanos ouvissem um discípulo, uma igreja pregar naquela época, isso aqui significava o quê? Contrariar o Império Romano. Por quê? Porque o único que tinha poder de gerar exógias e dar exógias era o imperador. Somente o imperador que tinha a autorização e o poder nas mãos de entregar uma exógia para alguém. Então, quando Jesus disse, toda a autoridade me foi dada do céu e da terra, ele falou assim, eu me tornei o imperador nesses dois reinos, no reino celestial e no reino terrestre. E eu dou a exógia, toda a exógia agora me pertence, ou seja, todas as jurisdições, todos os sentamentos, todos os governos dos homens, tudo me pertence agora. Eu tenho autoridade sobre tudo isso. Exógias, anote se você quiser aprender. Exógia é uma palavra grega carregada no sentido de autoridade legítima, direito legal de agir, poder delegado e jurisdição. Não é uma força bruta, é um poder respaldado, legal e institucional. Esse é o sentido da palavra no grego, na cultura grego-romana. Amém, amém? Cultura romana. Os romanos tinham uma compreensão muito precisa de hierarquias e autoridade delegada. A palavra grega exógia correspondia ao conceito romano de potestades. O poder legal conferido a alguém para por uma autoridade superior. O imperador e a cadeia de delegações, o imperador detinha a autoridade suprema. Ele delegava potestades exógenas, olha só,
Então ele delegava uma potestade para um governante, uma potestade para um prefeito, para um satrapa, seja o que for, ok? Então estou só dando um exemplo. Então, quando o imperador delegava potestades para um prefeito, para prefeitos ou centuriões, quando um centurião falava, ele não falava por si, ele falava com o peso do imperador, do império por trás dele. Então, todos centuriões naquela época, todos os governantes daquela época, eles recebiam do imperador algo chamado o quê? Exogia, potestade. Então, eu sou um imperador, olha aqui para mim, sou um imperador. Fala, irmã, estou te entregando uma potestade. Calma. E se eu fosse você, dava glória a Deus por isso, porque nós somos exógias. E Jesus nos deu exógia. Aí você, se é religioso, já fica assim, que ele está amarrado. Ó. Falta de conhecimento. Porque Deus nos tornou exógias e dúmanes. Então, eu estou enviando na sua casa uma potestade. Ou seja, eu estou enviando a você um direito de legislar nas regiões espirituais em alguma dimensão. Você está me entendendo? Pronto, é isso aí. Quando eu delego alguém aqui, algo aqui, uma função no reino, os meus anjos, eu vejo isso, indo lá naquela pessoa e dando a ela o quê? Exógia. Cara, tu pode bater o que for, mas ele é uma autoridade. Ele não pode ter o poder, talvez, que até você tenha, que você acha que você tem. Mas ele é uma exógia. Ele tem direito de estar ali. Tem direito de executar. Aí você fala, poxa, eu tenho poder, eu tenho talento, eu falo bonito. Beleza, mas você não é uma exógia? Você não tem exógia em você? Você não tem potestade em você? É muito bom ensinar, né? Posso continuar ou quer que eu pare por aqui e você dá ceia logo? Então tá bom. Então quando uma pessoa de autoridade, ela fala, ela está respaldada por um governo. Então pronto. Então quando nós estamos agindo em exógia, eu não falo por mim mesmo, eu não falo sozinho. Há uma autoridade suprema que está por trás de mim, que me deu essa exógia, que me deu esse dúmanis. Então significa que às vezes você está combatendo Satanás, ele não está nem usando poder contra você. Você está combatendo uma exógia. Você está batendo contra um sistema, uma legislação. Foi dado aquilo ali, está ali por algum motivo que ele está ali. Ele tem um direito legal de estar ali aprisionando as pessoas. Então, nós temos que descobrir nas jurisdições, subir nesse lugar igual o Daniel fez. Opa. O pecado? O porquê esse espírito está aqui? Porque essa potestade está na minha linhagem geracional? Por que você tem direito de agir e legislar, tentar lutar contra mim na terra? Por quê? Descobri. Foi minha avó, fez bruxaria, fez isso tudo e deu exógia a Satanás. Então quer dizer que o ser humano dá exógia ao diabo. E não só os principados da exógia às potestades. Mas o ser humano transfere o seu direito, a sua autoridade aos demônios. Então cada vez que você peca, cada vez que você vai contra as leis do Altíssimo, você perde a sua autoridade e ela é transferida para um espírito no reino do espírito. Eu já falei, se você não anda em autoridade e não usa sua autoridade, alguém vai usurpar ela e vai usar contra você no seu lugar. Então, peraí. Se você não respeita as leis de Deus, se você não entende ela, se você peca contra o seu corpo, se você não anda dentro das leis do Senhor, você está dando exógio para o diabo, ou seja, dando legalidade. Então ele tem um direito legal no reino do Espírito, nas leis, de usar contra você. Porque você permitiu isto. Então, nem tudo no reino espiritual você vai levantar a espada do Espírito. Você vai levantar o quê? A palavra.
contestar as potestades. Fala, para mim lutar contra potestades, eu tenho que estar nas jurisdições celestiais. Eu tenho que estar de acordo com as leis de Deus. Vamos lá. Em Mateus 8:9, aquele cinturão disse assim a Jesus: porque eu também sou homem sujeito à exógia, e tenho soldados a minhas ordens. Falou, mestre, não precisa. Não precisa vir. Volta um versículo antes. E respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber sob meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Espera aí. Fala uma palavra. Você tem exógia. Você tem direito legal de comandar algo no reino espiritual. Aí ele avança, ele fala, agora ele reconhece, ó, eu sou uma exógia, eu tenho exógia, estou debaixo de exógia, de autoridade. Eu tenho soldados, eu digo, vai, responde, porque eu tenho exógia, eu tenho o direito de mandar. O que é uma exógia? Ele reconheceu que Jesus era alguém que operava dentro de uma cadeia de autoridades delegadas, assim como ele próprio. Exógia não era conquistada, era recebida. Na cultura romana, você não inventava a sua própria autoridade, sua própria exógia. Ela vinha de cima para baixo. Um soldado tinha exógia porque Roma lhe conferiu. Um juiz tinha exógia porque o sistema legal lhe delegou. Então, quando eu chego no reino espiritual, eu tenho que jogar debaixo de exógia. Eu estou aqui, Satanás, porque eu fui delegado a anunciar o nome do Senhor e você tem que sair da onde eu estou. Eu sou uma autoridade enviada por Ele. Você não tem direito nenhum em mim aqui. Então tem momento que eu vou te falar o que eu faço. Se você não aprender a fazer isso, o problema é teu. O que adianta você ter a farda do policial e não usar a sua autoridade como policial? O traficante pode estar ali, o cara pode estar roubando, matando, você está parado, não fazendo nada, não está nem se importando ter uma autoridade ali. A autoridade tem que estar ali executando o poder judicial. Esta é a chamada da igreja nas esferas celestiais, governo. Por quê? Quem é que verdadeiramente governa? Quem é que está verdadeiramente governando através do PT? São aquilo que está por trás deles. São os poderes maiores, espíritos, que delegam aos homens, poderes demoníacos. Satanás, quando ele tentou Jesus, ele mostrou todos os reinos da terra e falou assim, ó, todo esse poder me foi entregue, todos os reinos me foi entregue, eu dou a quem quero. Ele ofereceu para Jesus um caminho mais curto de conquistar os reinos. Por que Satanás ofereceu os reinos a Jesus? Fala, por quê? Porque ele estava lá no dia do nascimento de Jesus. Porque ele viu os magos oferecendo a ele ouro, mirra e incenso, oferecendo aquilo que se oferece aos reis quando nasce. Ele viu que ele era rei. Satanás viu a estrela de Jesus. E é a estrela do Messias. Ele é o rei. Porque essa é a profecia, que viria o rei. Então Satanás o quê? Tentou ele dentro do quê? Da própria natureza do que ele veio para conquistar e levar para o reino do Pai. Para ele se tornar. Então, onde você é mais tentado? Onde Satanás mais se tenta? Justamente em áreas que ele sabe quem você será e conquistará. Você tem que estar muito atento aonde você é atacado. Onde o diabo te oferece algo. Ali que você tem que estar atento. Você está me entendendo ou não? Sim ou não? Quando eu era mais novo, o diabo me oferecia dinheiro. Me oferecia grandes propostas. Por quê? Porque ele sabia que eu seria grande naquela área. Ele veio tentar me comprar antes que eu fosse comprado pelo Senhor naquela área. Vocês estão me entendendo? Então pronto. Então ele tentou entrar. Ele tentou vir. E aonde ele tem tentado vir contra você?
Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Agora, está me ouvindo ou não está me ouvindo? Então vamos lá. Documentos e selos. Quando alguém recebia uma exógia, frequentemente recebia um documento ou um selo que comprovava a sua delegação. Apresenta o selo significa apresentar a autoridade de quem o omitiu. Paulo, ele tinha o quê? Um selo, um direito de ser um cidadão o quê? Romano. Então ele era uma autoridade como cidadão romano. Quando pegaram ele, bateram nele, quando viram o selo dele, falei, eu sou romano, eu comprei com grande quantia de dinheiro essa exógia. E eles, por favor, vem embora. Tremeram. Ficaram com medo de Paulo. Por quê? Por quê? Fala, por quê? Não é por causa de Paulo, por causa da exógia que Paulo tinha na mão, o selo. O diabo não tem medo de você. Mas quando você está em autoridade, selado com uma autoridade, ele sabe quem respalda você na terra.